Fala, nação rubro-negra! Saudações, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, para não ficar só falando de Bruno Henrique, os caras só fazem aí os comentários no cara e eu não quero ficar julgando ninguém. Vamos ver aí como fazer um compilado de vídeo para vocês. Vamos ver aí o que o Felipe Melo falou. Vamos ver também um trechozinho do Estádio do Fla e do Rede Fla. E vamos ver também, pessoal, o que a mídia paulista está falando. Estão com medo, né? Que o Flamengo aí chegou para a Globo aí, deu o aval e aí já está todo mundo com medo já. Vamos ver isso também, beleza? Fica até o final do vídeo. Então vou começar aqui com o corte do Felipe Melo, falando aí do Flamengo, que ele tinha um sonho de jogar no Flamengo. Vamos ver o que ele falou aí. Antes de eu fechar com o Palmeiras, eu sempre tive um sonho de poder voltar a jogar no Flamengo. Antes de voltar ao Palmeiras. Depois que eu voltei para o Brasil, nunca tive... Não sei porque as pessoas estão falando. De repente é por causa do áudio aí que aconteceu na época lá da briga que teve e tal. De repente é por isso aí, mas... Antes de voltar para o Palmeiras, eu era torcedor do clube, né? Olha a minutagem dos jogadores do Flamengo por suas seleções nas eliminatórias. Gonzalo Plata jogou apenas 20 minutos no empate em 0-0 contra o Paraguai. Samuel Lino ficou no banco de reservas e não foi acionado por Carlo Ancelotti na partida entre Brasil e Chile. E eu tô muito triste com essa notícia. Jorge Carrascal também não saiu do banco de reservas na vitória da Colômbia contra a Bolívia por 3-0. Fiquei tão triste que soltei fogos. Já no Uruguai, Varela jogou 90 minutos, na vitória do Uruguai por 3-0 contra a Venezuela. E por sinal destruiu no jogo. Emerson Royal vai ficar no banquinho do Malvadão. Arrascaeta jogou 69 minutos e saiu aplaudido de pé pelos uruguaios. O Mago deu aulas contra o Peru. E com o Uruguai já classificado, bem que o treinador do Uruguai, Marcelo Bielsa, podia poupar ele e o Varela contra o Chile na próxima rodada das eliminatórias. O lateral esquerdo, Matias Vina, não saiu do banco de reservas. O bom que ninguém se lesionou. Vamos torcer para que os nossos meninos voltem saudáveis dessa data FIFA. O treinador da seleção uruguaia exalta Felipe Luiz e Flamengo pelo que está fazendo com o Arrascaeta jogar de futebol nessa temporada, disse Marcelo Bielsa. Sobre o Arrascaeta, gostaria de fazer um reconhecimento especial às comissões técnica e médica do Flamengo, que fez do Arrascaeta um jogador diferente nesta temporada. Hoje, ele é um jogador como eu tinha ouvido falar dele, e neste ano pude vê-lo de acordo com o que fala dele durante sua trajetória. E o que ele fez na seleção é muito valioso, mas o que ele faz no Flamengo, jogando 2 vezes por semana, marcando gol, dando assistências, é um jogador que nesta versão é muito bom, completou o treinador do Uruguai. Enquanto o Messi destruía pela Argentina, Arrascaeta destruía pelo Uruguai. Os haters do Arrasca estão ficando sem argumento. O cara é o destaque da seleção uruguaia, que é cheio de jogador que atua na Europa. E os haters dizendo que ele não tem intensidade para jogar na Europa. Problema é da Europa. Isso aqui é Flamengo. Olho em Marcos Leonardo, que pensa em rescindir com o Al Hilal. O atacante não foi inscrito na Liga Saudita e está usando esse argumento para rescindir o contrato com o clube árabe. O Flamengo busca um atacante mais móvel, para disputar posição com o Pedro, já que o 9 bolado é um centroavante mais fixo. A janela de transferências do Brasil está fechada, e Marcos Leonardo só poderia ser negociado com o Flamengo ou qualquer clube brasileiro em caso de rescindir seu contrato e ficar livre no mercado. O Flamengo chegou a sondar o jogador, mas fontes relataram que o atacante não quis jogar pelo Flamengo por conta de que seria reserva do Pedro. E como ele deseja disputar vaga na seleção para a Copa do Mundo, teria pouca minutagem no maior do Brasil. O jogador tentou se transferir para o São Paulo para ficar em evidência, já que no clube paulista ele seria titular. Mas o São Paulo tá tão falido que o camisa 10 dos caras trabalha como Uber nas horas vagas para complementar a renda. Será que o Marcos Leonardo cairia bem no Malvadão? Diz aí. Isso, cara. Faturamento específico, né, em euros aí, dos clubes brasileiros, né? O pessoal vai colocar na tela já. A gente tem um movimento, tá aí para você ver, movimento liderado pelo Palmeiras aí com essa numerária. Vocês podem acompanhar os valores aí, esse top 10 de faturamento primeiro, né? E depois vai ter a dinâmica de gasto. Então, em termos de arrecadação, Palmeiras liderando com 90 milhões de euros, Flamengo com 74,5, o Rodrigo mencionou os movimentos do Gerson, tal, Wesley, então ajudando a puxar esse carro, Botafogo também vendendo muita gente.
Fluminense, Inter, São Paulo, Vasco, Santos, Atlético Mineiro e o Fortaleza também conseguindo fazer uma operação ali, algumas operações que resultaram nessa grana 7,7 de euros. E aí, o próximo cenário, né? Rodrigo, você vai detalhar isso aí? Como é que vamos conduzir? Ou o cenário completo do próximo slide te ajuda melhor? Acho que a gente pode botar o outro também, que a gente fala das duas coisas juntas. Isso. Né? Então vamos lá, meu diretor. Pode avançar aí para o seguinte, de gastos aí, Botafogo, vejam só, gastos ou promessa de pagamentos, né? Na casa de 49,2 milhões de euros. O Flamengo ali em seguida, Palmeiras, Cruzeiro com 13, aí você tem um gap ali entre os três, né, em relação ao Cruzeiro, enfim, Bahia, Fluminense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, Fortaleza e Internacional, fechando essa linha aí de gastos, né, dos clubes do futebol brasileiro. Que tipo de cenário dá para perceber? Ou vamos no reforço primeiro? Vamos ver aqui então, vamos no próximo slide, meu diretor. Quem representou isso aí, os reforços mais caros aí? Nessa janela, o Botafogo puxando o carro com o Danilo, Samuel Lino ali quase empatado, 22 de euros. O Flamengo também com uma terceira negociação mais representativa, Jorge Carrascal, o homem para ser o reserva da Arrascaeta. Ramon Sousa, Arthur Cabral, reposição do Igor Jesus nesse caso, Andreas Pereira, o Pitico, Emerson Royal compensando a saída do Wesley, Kenny Arroio, Álvaro Montoro, Jefté, lateral esquerdo aí do Palmeiras, Vanderlan, e trocou aí em relação a essa dinâmica, fez a transação para o grupo Red Bull, né? Vamos dizer. E acho que dessa leva tem as vendas também. Vamos lá para a venda? Para a gente fechar. Estevão, obviamente, né, contabilizado agora, porque ele só foi agora. Richard Rios, outro negócio bom para o Palmeiras aí em termos financeiros. Gerson Wesley. Thiago Almada nessa discussão do Botafogo, que vendeu sem ter pago ainda o Atlanta e tal. Igor Jesus, movimento aí Marinax e Textor. João Arias, Gabriel Carvalho aí do Inter. Carlos Alcaraz, Flamengo se livrou desse cara. Jair, que nem bem chegou, já foi também para o Nottingham Forest. E Luca Meireles fechando aí, empatado com o Jair, a lista aí de 10 principais contratações em ordem aí, vendas mais caras da janela de transferências. E esse cenário, Rodrigo, o que dá para a gente tirar desse contexto aí? O Jair também não foi pago para o Santos, não, né? Está perdendo o tráfego. Uma matéria do nosso amigo Lucas Musetti em relação a isso. O Santos fez um movimento lá de cobrança, o Botafogo tinha feito um depósito específico, mas acho que não tem completa ainda a negociação. Acho que nesse caso aí faz parte da dinâmica ali, mas chegou a ter um diazinho ali e o Santos fez a cobrança, o Botafogo quitou pelo menos a parcela que estava lá em questão. E aí, Rodrigo, como é que a gente enxerga essa questão dos jogadores específicos e dos clubes fazendo esse movimento, agora dando nomes aos bois aí, tanto de clubes quanto também de jogadores que se envolveram para movimentar essa janela internacional? Eu acho que nesse quadro aí tem claramente um descolamento de Palmeiras, Botafogo e Flamengo, né? Tanto em gastos quanto em receitas, com circunstâncias diferentes. Eu acho até que no quadro de gastos o Palmeiras já passou o Botafogo, né? Porque estava com... o último número que a gente tinha era 700 milhões de reais, né, de investimento do Palmeiras, porque foi no ano inteiro, né? Aqui a gente está contando só a janela de agora, né? Mas no ano inteiro o Palmeiras até investiu mais do que o Botafogo. Mas aí a gente pode explicar as circunstâncias. O que acontece? O Palmeiras e o Flamengo, e eu acho que isso é muito importante de dizer, eles por estarem em uma situação financeira boa, eles conseguem segurar os jogadores mais e vender eles melhores. E como eles esportivamente estão lá em cima, quem olha de fora, esses já estão disputando no topo de uma liga importante, esses jogadores são mais testados. Isso dá uma vantagem financeira por conta do desempenho esportivo, tal do ciclo que você vai colocando, você consegue vender o jogador mais caro, porque você tem uma situação melhor, não é forçado a vender, e porque o seu desempenho esportivo é melhor, seus jogadores aparecem melhor no mercado internacional. O caso do Botafogo, a gente sabe, entrou com muito dinheiro, né, investido de fora, mas não é sustentável, né? A gente viu ali pelo tamanho da dívida que o que foi investido pelo Botafogo não é sustentável dentro das contas do clube. Estancar a sangria nisso aí. Vamos para o último tema, então, de hoje, no nosso programa. Agora sim, Flamengo notifica clubes da Libra e Globo por pay-per-view. Últimas artes aí na nossa tela. Rodrigo Matos, você vai destrinchar isso para a gente, para traduzir essa informação aí. Notificou para quê, para onde, por quê, onde é que está a posição do Flamengo nessa dinâmica aí entre Libra e Globo? Desde o início do ano tem uma disputa da nova gestão BAP, né, que assumiu com a Libra, tentando melhorar o contrato TV, basicamente o critério de audiência
e o critério para a divisão de pay-per-view, porque entendia que o Flamengo tinha tido uma perda muito grande. O clube ganhava, ano passado, entre 290 milhões e 300 milhões de reais, com aquele mínimo garantido do pay-per-view, e pelo novo critério de audiência, iria cair ali para algo como 190 milhões e 200 milhões. Pode ser um pouco mais se você tiver uma posição melhor no campeonato, né? Agora a divisão é 40% igual, 30% audiência, 30% por posição. E aí o clube vinha negociando para tentar mudar esse critério. Depois de longas negociações, votou-se em definitivo na semana passada e os outros clubes não concordaram com a proposta do Flamengo de mudança, então não vai ter mudança, vai ser o critério anterior, esse critério que a renda na estimativa do clube cairia para 190 e 200 milhões. Na visão da Libra e dos clubes da Libra, a diferença ia dar em torno de 23 milhões, né? O Flamengo poderia ganhar mais, não ia voltar ao que estava antes, mas ia chegar ali a 220, algo nesse sentido. Eles entendem que o Flamengo foi intransigente, que queria mudança agora. Houve reuniões individuais do Flamengo com vários desses clubes que iam ter perdas, e aí eu posso citar aqui Bahia, Red Bull, Atlético Mineiro, Grêmio, enfim, entre outros, e não teve acordo, teve uma votação e eles decidiram manter a proposta que o Flamengo não queria. E o entendimento deles é que o Flamengo foi intransigente, e o entendimento do Flamengo é que eles foram intransigentes ao não tentar melhorar, que poderia sim fazer nesse ano a fórmula atual e depois no ano seguinte. Tem aí inclusive uma linha de comunicação meio cruzada, a diferença ia ser de uns 20 e poucos milhões. Diante deste quadro, de um quadro de disputa e litígio que continua, o clube notificou extrajudicialmente aos outros clubes, a Libra e a Globo, dizendo que não pode ser pago a fatia do pay-per-view. Por que o pay-per-view? Bom, essa questão da TV, o bolo maior, que é a divisão aqui dos quase 1,2 bilhão de reais, esse está definido. A partir do momento que foi votado, o Flamengo não tem o que fazer, vai ter que aceitar essa divisão. E os outros clubes têm um critério que agora está posto, vai valer por esses 5 anos. Agora, o do pay-per-view, o clube entende que tem uma redação ruim do contrato e que não é clara, e que então, enquanto não tiver definido isso, não tem que ser pago. Esse valor é em torno de 100 a 200 milhões, a depender da arrecadação, e o que ele falou para a Globo e para os clubes, ele notificou dizendo: não pode ser pago esse valor enquanto não tiver um critério definido. E aí a visão dos clubes é que tinha um contrato, dentro do contrato tem uns termos lá. Eu já li o contrato, tem uma explicação, só que a explicação é muito confusa. E ela deixa ambiguidades ali de como tem essa divisão para essa questão do pay-per-view. Não estou falando do bolo grande. O bolo grande, sem acordo, é isso mesmo, dessa forma que vai ser dividido, a forma como foi definido pelos clubes em votação na Libra. E aí vai ter essa disputa em relação ao pay-per-view, que é um valor menor. O Flamengo queria que fosse por cadastro, que ele tem em torno de 20%, 22% dos torcedores, mas a divisão, teoricamente, seria por outro meio, mas tem outros critérios, o cadastro entra só uma parte menor ali. Então tem essa disputa pelo pay-per-view, a relação não vai ficar boa de Flamengo e Libra, o clube não vai sair da Libra porque não tem muita utilidade sair, foi a informação que eu tive, mas talvez tenha outras disputas, está estudando outras medidas. Visto que ele entrou com notificações extrajudiciais, acho que a gente não pode descartar que tem um processo aí no meio por conta desse negócio. Não estou dizendo que vai acontecer, mas quando você tem notificação extrajudicial, você tá se armando, às vezes, o caminho seguinte é a justiça. É certo que, sem ter tido esse acordo, a relação do Flamengo e Libra deteriorou de vez e não vai voltar a ser o que é. O clube não vai sair porque não tem utilidade, mas vai passar esses 4, 5 anos aí. Não sei se vai melhorar, mas acho muito difícil, né? Enfim, não teve acordo, vai ser o valor que esses 190, 200 milhões é o previsto aí que o Flamengo ganha num ano, mas aí o pay-per-view que está nessa discussão das notificações, que pode virar uma disputa na justiça. PVC, minuto final aí. Contrato, né? Não, eu acho que assim, eu entendo perfeitamente as posições divergentes. Eu divido quando o BAP diz que a divisão de televisão ganhando só 3 vezes e meia a mais do que o último é apropriação indébita, não é apropriação indébita, é uma receita que o Flamengo vai dividir, mas eu entendo perfeitamente. Eu acho o BAP transparente nesse sentido. Ele fala o que ele entende que é verdade. A assinatura do contrato foi anterior ao BAP, foi na gestão Landim.
Mas o que eu acho curioso é que se passou 3 anos, para 2 anos se discutindo todos os cenários, para você entender que depois tem a pendenga do pay-per-view que não tem um acordo, que devia estar no contrato. Ela passou 2 anos debatendo cada Tá no pedacinho, contrato por isso que PVC, mas é muito confusa a redação. Eu admiro, eu li o contrato e é confusa a redação mesmo, é do pay-per-view. A outra Então, tem um acordo lá assinado pelo Flamengo no final do ano passado, que tinha uma divisão para a TV aberta. Ele estava tentando mudar e não conseguiu. Mas a redação do pay-per-view é confusa. porque se a gente assina um contrato, a gente tem que saber o que está escrito no contrato, certo? Se eu não entendi o contrato, eu assinei o contrato. Mas isso é um problema da gestão anterior e de todo o processo de construção da Liga Brasileira. Tá? Uma boa notícia já aí, né? Jorginho treina no campo e vira reforço para o Flamengo, né? Contra o Juventude. Sei que está pouco longe, mas a gente já adianta aqui, né? O técnico Felipe Luiz recebeu uma boa notícia na apresentação do Flamengo, né? Na sexta-feira. Poupado do último jogo contra o Grêmio. Jorginho treinou com o grupo no campo. O volante também participou da atividade deste sábado. Está liberado para enfrentar o Juventude no dia 14, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, né? Jorginho sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, e não treinou com o elenco rubro-negro entre a goleada sobre Vitória e o empate contra o Grêmio, né? Antes da folga, o volante vinha fazendo aí trabalhos com a fisioterapia, né? E foi vetado da última partida pelo departamento médico. Aí o Jorginho saiu, né? O jogador é um dos destaques do Flamengo, de Felipe Luiz, que fez de Jorginho e Saul os pilares do time. Com a dupla atuando como titular, a equipe tem 100% de aproveitamento, com 3 vitórias em 3 jogos, né? Justamente no jogo em que o camisa 21 ficou fora, o Fla empatou com o Grêmio, né? Além de Jorginho, Felipe Luiz espera ter outro reforço para o jogo contra o Juventude, com a lesão na panturrilha esquerda sofrida no jogo contra o Vitória, no dia 25 de agosto. Alexandre, né, desfalcou o Flamengo diante do Grêmio e tem chance de voltar a jogar na próxima rodada. A pausa da data FIFA vai ajudar o jogador na recuperação. Ele tem feito trabalhos, né, com a fisioterapia, né? Tá, o Alexandre também já, né? Outro que aproveita a data FIFA para acelerar a recuperação é Pulgar. O volante passou por cirurgia no pé direito, né? E também está entregue à fisioterapia. O retorno do chileno deverá demorar um pouco mais. No entanto, a previsão inicial é outubro, mas há chances dele voltar aos treinos com o grupo ainda neste mês, né? Felipe Luiz disse recentemente que o espera para as quartas de finais da Libertadores. Os jogos contra o Estudiantes serão no dia 18 e 25 de setembro. Provavelmente vai dar uma acelerada aí no procedimento, né, da recuperação. Hoje em dia tem muita ciência, muita tecnologia, né? Então os atletas antigamente ficavam 1 mês, 2 meses, hoje em dia fica 20 dias, 25 dias, é muito rápido a recuperação, né? A nossa ciência avançando, né, pessoal? Então, pessoal, por hoje é só. Vocês viram aí, né? O Flamengo notifica aí a Globo sobre a Libra e a mídia paulista já fica desesperada, né? Tudo que o Flamengo faz, notifica, eles ficam desesperados. Agora, quem deveria se preocupar não só com isso, né? Quem deveria estar se preocupando, na verdade, não é nem a mídia paulista, mas em si, todos os times, porque sabe-se que a Globo compra, né, a maior parte dos jogos do Flamengo. Isso não é o Flamengo que pede, eles que pedem pela audiência, pelo tamanho do Flamengo, pela torcida, e eles sabem que é, né? Então eles ficam desesperados com isso. Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Pessoal, sobre Marcos Leonardo aí, a gente viu aí, né? Só falando aí o Insider falar, cara, eu não acho que ele ganha muito por muito dinheiro, velho. É tipo um Neymar, esses caras ganham muito por dia, pô. Então não dá para um time no Brasil manter esse tipo de salário desses caras. Só se ele aceitar baixar o salário dele para jogar no Flamengo, né? Que não vai ser tão baixo, que ele vai estar jogando no Flamengo, mas vai ser uma vitrine absurda e ele vai ter que brigar por vaga com o Pedro, que eu acho isso muito difícil para ele ganhar a vaga, viu? Porque o Pedro já está consolidado aí. E ele vai chegar e vai ter que brigar por vaga, apesar que seria bem melhor que o Juninho, né? Poderia vender o Juninho. O Cebolinha não, o Cebolinha deixava.
e o Michael, né? E aí comprava ele. Trazia por empréstimo, né? Com opção de compra, não sei. Apesar que ele é muito caro, pessoal. Muito caro mesmo. Muito mesmo. Então, por hoje é só. Por hoje a gente encerra por aqui. E talvez, né? Vamos ver ao decorrer do dia, beleza? Até o próximo vídeo aí. Se inscreva no canal se gostou do vídeo. Deixe seu like e comente as suas opiniões nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo.